Meus caros, vivam! Eu bem sei que já há 3 dias não apareço, parabéns a vocês. E agora vou fazer um pequeno vídeo só para comentar 3 casos. 3 casos que apareceram numa TV que vocês bem conhecem e que vou passar a comentar de imediato. Eu intitulei-os como incêndios por causas naturais, or else, já sabe que todos os incêndios são por causas naturais, naturalmente postos pelos incendiários, violadores portugueses, porque já sabemos que não há criminosos que não sejam portugueses, imigrantes não há nenhum, e cidadãos perfeitamente integrados na sociedade. Vamos lá fazer isto de seguida. Vamos lá. E um homem de 69 anos foi detido pela GNR pelo crime de incêndio florestal em Castro Daire. O suspeito ateou as chamas com um recurso a um isqueiro. Hoje já apresenta o juiz e vai agora aguardar julgamento em prisão preventiva. Não pode ser, enganei-me, peço desculpa. Não pode ser porque este é um caso de um incêndio posto por um incendiário em Castro Daire, ainda por cima da minha terra, para onde eu fui viver, a primeira terra para onde eu fui viver, depois de ter nascido na Casa de Saúde da Sofia, em Coimbra, mas só lá fui nascer. Vim viver para Castro Daire, que foi a minha primeira terra. Agora vejam, estão a dizer que houve um incêndio em Castro Daire? Não pode. Todos sabemos que os fogos não são postos. Quer dizer, por acaso a semana passada houve alguém, que acho que foi o governo, que disse que afinal sim, que afinal 84% eram. Bom, mas de qualquer maneira nas TVs wokeistas continuam a dizer-nos que não, que é as alterações climáticas. Aliás, eu a seguir vou-vos dizer qual é a temperatura mínima para que um incêndio possa deflagrar por si só, ou seja, sem mão humana. Aguardem que vou-vos dizer isso no final deste vídeo. Vamos lá ver então a continuar esta notícia. Com recurso a um isqueiro, o homem de 69 anos ateou pequenos focos de incêndio em várias zonas de floresta. Tudo aconteceu na noite de quinta para sexta-feira no concelho de Castro Daire. Os militares da GNR foram chamados e depressa conseguiram chegar ao local. De imediato, iniciaram diligências que permitiram localizar o suspeito. No momento em que foi abordado e revistado pelos militares, tinha na sua posse o isqueiro que usou para atear as chamas. Esta sexta-feira foi presente a um juiz de instrução no Tribunal de Viseu que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva. Ora, mas se isto tivesse acontecido há 30 anos a esta parte, se isto começasse há 30 anos, com certeza que os incêndios não chegavam aos números de hoje. Pois é. Se esta medida de coação tivesse sido aplicada quando os incendiários começaram a experimentar o que é que dava e perceberam que podiam fazer o que quisessem porque ninguém os apanhava, ou era apanhado 1 em cada 10 mil, isto já não acontecia. Agora, passado 30, 35 anos de se perceber que todos os fogos são postos, todos não, só 99,9999999% é que são, os outros 0,000000001 não é. Só agora é que se começam a prender preventivamente os incendiários. Foi um erro grave que nos custou metade da nossa floresta ou mais. Em comunicado, a GNR reforça: a proteção de pessoas e bens no âmbito dos incêndios rurais continua a ser uma prioridade. A GNR lembra ainda que são as queimas e as queimadas as principais causas de incêndio em Portugal. Mau. Então, mas foi apanhado um incendiário, estava a fazer alguma queima, ou alguma queima estava, mas uma queimada não. Então, o wokeismo tem que dizer uma mentirazita para acabar bem a notícia, não é? Vamos lá. E que estas atividades devem ser sempre autorizadas e que estão proibidas nos dias em que se verificam níveis de perigo de incêndio muito elevado, ou máximo. Mas o problema é que o incendiário não estava a fazer nenhuma queima nem nenhuma queimada. Companheiro, jornalista, o outro companheiro, estava a deitar fogo à mata. Essa atividade é sempre proibida, não é só durante o verão, nem é só durante o inverno, é o ano todo. Não se pode deitar fogo à mata. E não vale a pena confundir as pessoas com esta parte final da notícia, como que, bem, foi um incendiário, mas a maior parte dos incêndios não são os incendiários. São. No vídeo anterior, que eu pus aqui há 3 ou 4 dias, se mostrou que 84%, confirmadamente 84% dos incêndios são fogo posto. 84%. Mas não, são 99. Continuando.
E um jovem do leste da Europa, dado como desaparecido há já vários meses, foi localizado pela Polícia Judiciária depois de ter violado uma menor no Parque das Nações, em Lisboa. O crime... Espera lá, foi dado como desaparecido num país do leste, não dizem qual é o país do leste, mas, portanto, como nós sabemos que todos os criminosos são portugueses, esse país do leste só pode ser Portugal. Portanto, ele fugiu de Portugal lá no leste da Europa e veio para Portugal, no sul da Europa, fazer asneiras, certo? Aconteceu esta semana, na quarta-feira, quando a menor estava num convívio com amigas. Estava em ambiente de diversão quando foi abordada pelo agressor, que iniciou uma conversa à saída do espaço noturno e de um diálogo inocente escalou para uma agressão sexual. Alcoolizada, a vítima não foi capaz de travar os avanços do predador. O suspeito arrastou a menor de 16 anos até uma zona escura onde acabou por consumar os abusos sexuais. O crime aconteceu esta quarta-feira no Parque das Nações. Quando as amigas da vítima se aperceberam da situação, acionaram a PSP, que por sua vez alertou a Polícia Judiciária. Em menos de 12 horas, as autoridades conseguiram identificar, localizar e prender este violador. Pena não o terem localizado e prendido antes, uma vez que ele tinha sido dado como desaparecido há semanas ou meses da casa dos pais no tal país do norte da Europa ou do leste da Europa chamado Portugal, só pode. Diligências que se desenrolaram em tempo recorde. O homem de 21 anos não estuda nem trabalha. Oh, então vive de quê? Ah, já sei. Vive de contribuir para a nossa segurança social. Não trabalha, não estuda, mas de certeza absoluta que, segundo os comentecos, opinecos e badamecos das TVs wokes, de certeza que está a contribuir para a nossa segurança social e de certeza só a pala dele deve estar aí a manter 5 ou 6 reformados portugueses. De certeza absoluta. Basta ver que não trabalha nem estuda. É oriundo de um país do leste da Europa. Lá está, um país do leste da Europa, só pode ser Portugal. E tinha sido dado como desaparecido pelos pais há vários meses no país de origem. No país de origem, que só pode ser Portugal. E agora, uma coisa linda, eu vou-me cortar o vídeo por causa disto, mas olha, de qualquer maneira, se me cortarem eu depois corto esta parte final, mas vejam agora, enquanto é tempo, enquanto não me cortam, que isto é integração das comunidades de cidadãos ou cidadãos. Como veem, as etnias estão perfeitamente integradas em Portugal. Quem diz que eles só roubam e só fazem macacadas está a mentir. São etnias que trabalham dia e noite, que descontam para a segurança social e, portanto, à pala destas etnias, com certeza que milhares e milhares dos nossos idosos recebem as suas reformas, não fosse a contribuição para a segurança social que estas comunidades entregam, milhões e milhões que entregam, mas ao contrário, não é? Ao contrário de entregar, e, coitadinhos os nossos idosos, como é que eles poderiam sobreviver com reformas de 300 euros? Pois aqui está, meus caros, é preciso fazermos todo o nosso esforço, que não está a ser suficiente, para integrar estas comunidades pacíficas, comunidades que não vendem dinheiro falso, nem droga, que não roubam absolutamente nada e que vivem, como sabemos, a trabalhar para sobreviver. Angariar fundos para os nossos país, como podem ver, vai reverter em favor dos nossos idosos, que, coitados, com reformas de 200 e 300 euros no interior do país, o que seria deles sem estas atividades lúdicas, atividades recreativas, atividades desportivas, que nos são proporcionados por estas etnias. Há um barulho de fundo que parecem tiros, mas não são apenas aqueles bobitas de carnaval que conhecem. Isto deve ter sido para aí em fevereiro. Por altura do carnaval, conhecem perfeitamente que são lançadas, portanto, nisto nada tem a ver com tiros. E, portanto, meus caros, ficamos aqui apenas com estes 3 vídeos, com realce para este terceiro
com o qual me vão cortar o vídeo, portanto partilhem quando puderem, porque daqui a 1 hora ou 2 isto já está tudo abandalhado, já desapareceu o vídeo, já desapareceu tudo. Um grande abraço e até à próxima.